Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live de política, depois de um hiato grande aí, de mais de um mês que a gente não realiza uma live, a gente está voltando aqui a bater papo com grandes especialistas e hoje temos um tema de extrema relevância, né? O momento talvez seja muito oportuno para falar sobre serviço social, assistência social e assistencialismo, né? Estamos passando por uma crise não apenas de saúde pública, né, mas uma crise econômica, uma crise social, que está revelando muito da nossa desigualdade aqui no Brasil, né? Eu também sou um pouco suspeito para dizer aí do quanto eu gosto desse tema. Eu atuei muito tempo como professor no curso de serviço social, como tutor, como produtor de material didático, né? É um tema que eu acho de extrema relevância aí para relacionar com a política, né? E com o momento que a gente vive. Infelizmente, estamos aí quase atingindo 100 mil mortos no Brasil, o que revela muito dos nossos problemas sociais. E hoje eu vou estar aqui com dois colegas super experientes na área, que vão poder debater, vão poder esmiuçar para a gente aí, né, o que quer dizer o serviço social, qual é a importância da assistência social, né, e o que significa o assistencialismo no nosso cotidiano, né? Então, eu vou estar apresentando para vocês aqui a Ellen Souza, a minha colega lá de Porto Ferreira, né, Ellen? Isso mesmo, Daniel. Porto Ferreira. E o Périx Formigoni, aqui de São Paulo mesmo, meu parceiro, né, um gigante aqui da área de assistência social. Eu vou estar apresentando aqui um pouco do currículo da Ellen e do Périx. A Ellen é assistente social, pós-graduada em políticas públicas e sociais pela Universidade de Ribeirão Preto, atuou por 15 anos no setor público e no terceiro setor, ex-conselheira tutelar e de direitos. Atualmente é mediadora e conciliadora judicial e assessora de projetos na iniciativa privada. Ellen, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Daniel, pelo convite. Obrigadão. Então, vamos falar aqui um pouco do currículo do Périx também. O Périx é palestrante, consultor, escritor, professor universitário, é formado em ciências jurídicas, tem 25 anos de experiência na área social e em treinamentos, e há 13 anos é diretor-presidente do Instituto Pró-Diversidade. É também colunista de comportamento humano no programa Dito e Feito da TV educativa Altiora, em Bragança Paulista. Périx, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer estar com vocês, né? E é isso aí, vamos começar. Vamos lá. Estamos a ponto. Para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, eu queria... a gente está tendo aqui duas visões. A visão da Ellen, que é uma visão bem técnica, né, de uma pessoa formada no curso de serviço social, e vamos ter também a visão do Périx, que é uma pessoa que atua, né, que aí instrumentaliza, que é uma pessoa que está na praxis, né, que tá aí desenvolvendo projetos sociais, né, está na linha de frente, né? Não que a Ellen não esteja também, mas o Périx aí tem essa visão prática da história, né? Para começar a nossa conversa, eu gostaria de diferenciar esses três conceitos, né? E aí eu vou perguntar primeiro para a Ellen aqui. Ellen, como é que a gente pode diferenciar serviço social de assistência social e de assistencialismo? Tá. Daniel, eu diria aí que nós temos 4 contextos, né? Nós temos o serviço social, a assistente social, a assistência social, né, e o assistencialismo, né? Nós poderíamos até classificar de uma forma assim, até um pouco dinâmica e simples, né? O assistente social, ele faz um curso de serviço social para normalmente atuar na política da assistência social e que jamais na sua prática profissional poderia praticar o assistencialismo.
né? Então, seria, assim, uma coisa... que são palavras, assim, muito parecidas, elas são muito confundidas, né? Alguns profissionais dos serviços sociais confundem essas palavras também, e a gente vê aí vários erros em matérias de jornais, enfim, em vários outros locais. Então, o que eu posso dizer para você? O serviço social hoje, para você se tornar uma assistente social, você precisa fazer uma graduação. E essa graduação, ela é denominada serviço social. Né? Assim como o advogado, ele precisa fazer o curso de direito, a assistente social precisa fazer uma graduação de serviço social. Né? O assistente social é aquela pessoa, tanto homem quanto mulher, que é formado no serviço social e registrado no CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social de cada estado e das suas respectivas regiões. Né? Então, todo estado possui CRES e todas as regiões possuem um Conselho Regional do Serviço Social. Né? O assistente social, ele pode atuar na área da assistência social com as políticas públicas, com assessorias, como professor, como pesquisador, como coordenador e gestor de órgãos públicos e privados e outras funções. O trabalho, ele tem que estar sempre focado na defesa das liberdades democráticas e na garantia dos direitos sociais. Né? Algumas das principais funções do assistente social é prestar orientação, acompanhamento a indivíduos e famílias, comunidades, elaborar estudos, relatórios, pareceres, laudos sociais, planejar, organizar e administrar os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, que são as políticas públicas ditas, né? Avaliar, elaborar, formular políticas sociais, né, é o trabalho da assistente social, formular políticas sociais, em conjunto com órgãos públicos, municipais, federais, estaduais, dentre zilhões de outras funções, né. A assistente social, a assistência, até a gente confunde, né? A assistência social, ela é uma política pública. Sim. Assim como a saúde, assim como a educação, ela está prevista na Constituição Federal de 88 e ela é regulamentada pela LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que está aí beirando os seus 30 anos. Né? Assim como a saúde, que nós temos o SUS, assim como a educação, que nós temos o Sistema de Educação Público, a assistência social, ela é um dever do Estado, e ela é um direito de qualquer cidadão, seja ele pobre, miserável, rico, não importa a classe social, que venha precisar dela, né? É importante a gente ressaltar que antes da assistência social, todas as ações, elas tinham um caráter de benevolência, de caridade, todas de formas fragmentadas e desorganizadas, que eram tidas como assistencialismo. Né? Mas a assistência social, ela possui natureza preventiva e protetiva, e possui padronização e organização de atendimento, de acompanhamento, além de técnicas apropriadas que ajudam o profissional, assistente social, a compreender as necessidades dos seus usuários. Ele trabalha muito além da caridade. E o maior objetivo da assistência social é fortalecer vínculos familiares, vínculos comunitários, fazendo com que os indivíduos, eles enfrentem situações de risco, de vulnerabilidade social e adquiram autonomia e protagonismo das suas próprias vidas. Né? Então, a assistência social, ela é muito mais do que o assistencialismo. E o assistencialismo, ele está enraizado, e ele se confunde muito com a prática da assistência social. Né? Mas por motivo histórico, por motivo cultural, desde a época de Getúlio Vargas, as práticas de caridade, elas eram exercidas com muita frequência pelo primeiro-damismo, né? E, infelizmente, como troca de favores. E para manter quem estava no poder, né? Então, hoje, o assistencialismo, ele se refere à troca de favores, o que vai totalmente contra a política da assistência social, né? Então, traduzindo, o assistencialismo, ele é caridade. A assistência social, ele é um direito, né? E o problema maior do assistencialismo é que ele é paliativo. Ele resolve o problema daquela pessoa, daquela comunidade, daquele indivíduo, momentaneamente.
E nessa, a gente entra numa belíssima discussão né, de assistencialismo, de assistência social, quem é a favor, quem é contra. Na visão técnica, é isso que eu coloquei para vocês, né? Mas aí a gente pode, e nós vamos conversar bastante ainda sobre esse assunto. Legal. Péricles, o assistencialismo necessariamente é algo ruim? Aí, pera lá, calma. Eu sei que o Péricles está afiado. Toma uma aguinha, tá? Né? Toma uma aguinha. Péricles, diz para mim, quais são os vícios e as virtudes do assistencialismo? Ele pode vir também, ele pode virar também um instrumento de perpetuação de um tipo de dominação, de um tipo de controle social. Você que atua diretamente nessa área aí, numa instituição, numa organização social, diz pra gente como que é na prática. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é parabenizar a Ellen, que foi maravilhosa as definições e conceitos perfeitos. Já falei, vou embora que já tá tudo feito. Tá perfeito, impecável. Acabou a live. Agora, o que é legal é o seguinte, as pessoas entenderem o que a Ellen falou e ter uma visão prática. Porque a primeira coisa que teria que pensar é o seguinte, uma ONG pode existir, organização não governamental, alguém que pratica qualquer prática de assistência, até bobo falando, pratica qualquer prática de assistência. Pode fazer isso se não for um assistente social? Né? Aí que está. A gente precisa de começar a perceber que as ONGs sérias, as instituições sérias, elas têm que ter uma equipe técnica. Esse conhecimento tem que ser baseado na ciência. O estudo do serviço social é científico. Não é algo que alguém achou, era a opinião de alguém, vamos escrever e bonito virou meme da internet. Não. Certo? Ajudar as pessoas é uma coisa muito bonita. A gente ajuda um amigo, um parente, e você faz aquilo porque é do seu caráter. Só que você deixar que os governos, as pessoas, as instituições sejam regidas apenas pelo caráter e não ter uma técnica para conseguir colocar isso no enquadramento para garantir os direitos das pessoas, né? Então, vamos agora responder a sua pergunta com base nisso. O assistencialismo, ele não leva em consideração nenhuma técnica do serviço social. Ele não tem escuta qualificada. Ele é uma coisa, como diria, vai quem quer. Você é pobre, está com fome, toma aqui e leva. Não, olha, você mora onde? Aqui? Então toma aqui e leva. Mas você é uma mulher, apanhou, toma aqui e leva. Não, calma. Cadê o trabalho do técnico? Cadê o trabalho da instituição? Cadê o empoderamento? Cadê o entender? E aí a gente começa a ter políticas sociais também, que são baseadas em assistencialismo, que estão enxugando o gelo há anos e anos e vão continuar enxugando o gelo há anos e anos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de população em situação de rua, né? Então, o pessoal chega para mim e fala, esse pessoal é tudo vagabundo. Isso é uma visão de quem não é um técnico. Né? Não é uma visão técnica. A visão que tem que ser a pessoa está em situação de rua. A pessoa está com fome. E aí eu tenho comida na minha geladeira. E aí eu penso, eu não vou dar comida para aquela pessoa que está com fome porque é assistencialismo. Eu estou pensando certo? Depende. Porque aí você está agindo de acordo com o seu coração, com a sua emoção, com o seu caráter. Você está com vontade de ajudar, você está ajudando. Mas você não está fazendo nenhum trabalho social. Você apenas está emergencialmente dando alimento para alguém que diz que está com fome. Até porque quem já deu algum alimento para a pessoa em situação de rua sabe que essa pessoa come, essa pessoa ataca na sua cara porque ela queria dinheiro para pinga, né? Então você não tem condição de avaliar até o fazer. E aí começa a criar os conceitos de que isso é certo, isso é errado, que são puramente do assistencialismo. E perpetuam esse assistencialismo. Então esses são os vícios do assistencialismo. É todo mundo achar que é assistente social. É todo mundo achar que tem a técnica do assistente social. E a pessoa não entender que existe uma metodologia e que foge totalmente do assistencialismo. Que foge totalmente dessa questão de eu vou dar comidinha porque coitadinho. Coitadinho, não existe coitadinho pro serviço social. Né? Porque quando a gente trabalha com as políticas públicas voltadas, por exemplo, à população de rua, já que eu peguei esse exemplo, a gente não trata ele como um coitadinho. É uma responsabilidade da sociedade toda, é uma responsabilidade nossa.
uma responsabilidade dele também. Então tem que ter o técnico, a equipe técnica, da qual faz parte o assistente social, um psicólogos, um advogados, um médico, um enfermeiro, enfim, pessoas com formação que vão conseguir ter uma equipe multidisciplinar e tentar solucionar a questão daquela pessoa e garantir todos os direitos que ela necessita. E não porque a gente é bonzinho, mas porque dessa forma aquela pessoa não vai estar mais na rua. Dessa forma, ela não vai estar mais na rua pegando tuberculose. E a gente pode combater a tuberculose. E quem sabe um dia erradicar a tuberculose. Então, quando a gente começa a falar dos processos coletivos que são totalmente fora do assistencialismo, a gente precisa de ter um olhar técnico. E esse olhar técnico não dá para ter com assistencialismo. Agora, é claro, como você bem falou, o assistencialismo ele ajuda a perpetuar poder. Por quê? O que é legal? Uma pessoa que chega para mim e fala, você está com fome, eu vou te dar o que comer, mas vamos procurar um emprego, vamos ver o que aconteceu na sua vida, com a sua família, vamos refletir. Ou uma pessoa que fala, olha, eu te dou a comida, e se você estiver com fome, amanhã você volta. E se tiver mais alguém com fome, você traz. Que se der, eu dou comida para vocês dois. E aí a gente cria o assistencialismo. E o trabalho das ONGs, e o trabalho, às vezes, da assistência social é muito confundido com o assistencialismo barato, que é esse. Que não é errado quando é feito, por exemplo, uma instituição que não é de assistência social. Então, por exemplo, uma igreja pega e distribui alimento, distribui porque quer, é caridade. Caridade cristã é o que ela acha que deve distribuir. E aí ela distribui o alimento que ela quiser, para quem ela quiser, a hora que ela quiser. Isso não pode ser confundido com uma política pública. Isso não pode ser confundido com uma atuação de uma ONG, apesar das igrejas, por exemplo, também terem uma estrutura de terceiro setor. Mas a igreja distribui alimento, perfeito. Caridade. É assistencialismo? Se a pessoa for pegar cesta básica a vida inteira. Mas se tiver um assistente social, já começa a mudar a visão sobre essa distribuição. Se tiver um trabalho vinculado às políticas públicas, tem que mudar essa visão. O problema é que hoje muitas instituições, né, do terceiro setor, por exemplo, se vincularam a políticas públicas, se vincularam a práticas da assistência social e não deixaram de fazer o assistencialismo, não deixaram de questionar. Por exemplo, como você falou que a gente tem, para trazer a visão mais prática, né, em Francisco Morato nós temos uma casa de passagem. A nossa luta diária, né, de parceiro com o nosso trabalho, a nossa luta diária é tentar tirar aquela pessoa daquela situação de vulnerabilidade. Para sempre. No primeiro momento, é higienização, é banho, é ver se a saúde está ok. Porque é um princípio fundamental. A pessoa está com fome, primeiro vamos alimentar. Ponto. Eu acho que ninguém vai discordar disso e é uma técnica. Né? Se você pegar Maslow, na pirâmide de Maslow, que é administrativa, não é nem do serviço social, é uma técnica. Então o que acontece? A gente tem que dar a comida, deu o banho, deu a roupa, a pessoa está sóbria, vamos conversar. Por que você chegou até aqui? Se essa conversa não existir, foi meramente assistencialismo, porque a gente fez tudo isso, a pessoa volta para a rua, amanhã ela precisa comer, tomar banho e ficar sóbria novamente. Que todos nós comemos todos os dias. Né? Só que a questão é como tornar isso sustentável para aquela pessoa. Como tornar isso uma coisa que desonere o Estado de ficar garantindo o tempo todo aquela pessoa que está em vulnerabilidade. Como tirar as pessoas da vulnerabilidade social. E aí eu te digo, o assistencialismo, ele não tira ninguém da vulnerabilidade social. Ele simplesmente sobrevive desta vulnerabilidade. Né? Num período bem antigo, logo que eu comecei no social, a coisa de uns 17 anos atrás, eu cheguei a distribuir sopa na Praça da Sé. Né? Na época que podia distribuir sopa. Né? Porque agora a gente sai correndo porque não pode mais. Né? Então o que acontece? Né? Oficialmente uma ONG não pode chegar a distribuir sopa. E aí o que acontece? Pessoas que trabalhavam comigo, às vezes voltavam na distribuição, a gente voltava com o caldeirão vazio. E a pessoa ficava feliz porque distribuiu toda a sopa. Eu também, porque eu pensei, muita gente comeu. Mas teve um dia que o caldeirão voltou pela metade. E eu estava muito mais feliz. E a pessoa que ajudava a fazer sopa estava triste. Nossa, que tristeza, sobrou sopa. Eu falei, como assim sobrou sopa? Essa sopa é para sobrar. Se sobrou, é menos gente com fome. É menos gente precisando da sopa.
Se sobrou, é porque a gente conseguiu tirar as pessoas dessa miserabilidade e tem que tomar essa sopa, que é uma sopa que eu não tinha coragem de tomar. Não porque ela era ruim, não. Ela era tão forte que eu tomava um gole e passava até mal, porque era uma sopa que era tudo que tinha lá. Se tivesse um bode, jogava um bode lá e fervia. Então o que acontece? Quer dizer, bode não, porque era vegana a sopa, tá? Mas assim, era tudo. Era chuchu, era mandioquinha, abobrinha, feijão, tomate. O que a gente ganhava fazia uma super sopa de legumes. E aí o que acontece? Era muito forte. Então só comia aquilo quem estava com fome, realmente. E aí a gente vê, era uma política assistencialista, era uma prática assistencialista? Era, porque todo dia eu chegava lá e dava a sopa. Só que quando a gente entregava a sopa para as pessoas, a gente conversava. Se ela estava bem, o que aconteceu, por que ela estava ali, se precisava de ajuda, se queria ir para uma casa de recuperação, o que a gente podia fazer para aquela pessoa. Essa segunda parte não é assistencialista. Então a gente tem que tomar muito cuidado também para não confundir o que é suprir as necessidades fundamentais de uma pessoa que está passando fome com o assistencialismo. O assistencialismo é quando eu simplesmente dou a sopa e saio correndo. E muitas pessoas em situação de rua falavam isso para mim. Tem gente, seu Péricles, né? Eu tinha 20 e poucos anos, mas era seu Péricles já. Tem gente, seu Péricles, que me chega com marmitex, entrega na minha cara e sai correndo. Nem olha para minha cara. E vocês não, vocês perguntam o meu nome, querem saber quem eu sou, me entregam uma sopa olhando na cara a cara, me tratam como uma pessoa. E é esse tratar como uma pessoa que eu acho que é o principal ponto para uma pessoa que está começando agora a desvendar essas diferenças para entender. O assistencialismo, ele trata aquele ser que a gente está atendendo como um coitado, como um inferior. É sempre um superior ajudando o inferior. E no serviço social, no trabalho social sério, é sempre uma pessoa amparando a outra para que ela tenha a dignidade de ser uma pessoa igual a mim. Acho que esse é o ponto para a gente começar a travar essa diferença. Agora, toda vez que eu dou cesta básica para alguém que nunca vai conseguir chegar igual a mim, porque eu sou superior e esse é o inferior, é assistencialista. Agora, quando eu dou a cesta básica, depois eu dou a casa, um carro, e o cara é meu vizinho no condomínio, aí talvez seja um assistencialismo num elevado grau, que vai ser realmente um trabalho social. Mas tudo que a gente vê de assistencialismo não chega nesse ponto. Ninguém leva para casa aquela pessoa em vulnerabilidade. Apenas abandona ali, é um momento. E esse momento é sempre prejudicial. Entendi. Agora, eu queria fazer pergunta para vocês dois, tá? Eu vou querer que vocês dividam aí a fala de vocês. E eu estou com muitas coisas aqui na cabeça e eu tenho minha colinha também. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, que eu queria entender melhor, né? Os assistentes sociais, eles lidam só, né? Não só os assistentes sociais, mas os profissionais que atuam na assistência social, eles lidam só com pobreza? É só pobreza que é o assunto, que é o tema, que é a questão, né? Porque eu acredito que vai um pouco além da pobreza, né? Eu acho que envolve também a questão de vulnerabilidade social, que já foi citada por vocês dois aqui. Então, como é que a gente pode entender melhor os diferentes tipos de atendimento, né, de assistência social? Vou começar pela Ellen de novo e depois a gente passa a fala para você, Ellen. Tá. A assistência social, ela é formada por um know-how de políticas, né? Nós temos muitos instrumentos para se trabalhar. E assim como eu disse que uma das principais funções da assistência social, da política de assistência social, é a defesa dos direitos. Então, o assistente social, ele luta pelos direitos da pessoa, né? Assim como o Péricles, ele comentou da pirâmide de Maslow, que a gente precisa elevar esse indivíduo, elevar essa comunidade, né, a um patamar maior, cada vez mais evoluindo nessa escala. Nós vamos olhar para todas as necessidades dela. E aí a gente acaba enfrentando também algumas situações, por exemplo, às vezes nós estamos acompanhando uma pessoa, uma comunidade, que ela está ali, abaixo da pirâmide, né? Não é só a necessidade física de alimentação e tudo mais, que aí a gente entra também na questão do assistencialismo, que foi o que o Pérez colocou, que é servir uma sopa, porque às vezes a pessoa ela não vai nem conseguir conversar com você, porque ela está com fome, né? Então, é importante que todas as pessoas que querem ajudar, que querem trabalhar com essa questão do assistencialismo, que ela olhe para a política da assistência social, porque, assim,
Na questão de esporte, educação e tal, ela é tão perfeita, porque é assim, ela tem a tipificação, ela tem os CRAS, ela tem os CREAs. Para você ter uma noção, para você montar um CRAS no seu município, ele tem um número mínimo de funcionários que você tem que ter. Ele fala para você que o seu prédio tem que ter tantas salas de atendimento, com tantos metros, com tantos... Então, assim, a política da assistência social, ela é perfeita, ela é totalmente desenhada, né? Então, assim, se existem municípios que ainda não aplicaram a questão da política, aí tem toda a parte de questão financeira, política de interesse, de primeiro-damismo, que a gente sabe que ainda existe muito, que às vezes a primeira-dama, ela vai... porque, assim, tudo que é emergencial, nós somos seres humanos, a gente não pensa a longo prazo, né? Nós não queremos coisas a longo prazo. E a política da assistência social, ela é a longo prazo. Para você trabalhar um indivíduo, para você trabalhar uma comunidade, e potencializar aquela pessoa, e mostrar para aquela pessoa que ela não precisa da caridade, e que sim, que ela tem condições de se elevar, né, de ser melhor, ou de estar melhor, você precisa trabalhar ela a longo prazo. Muitas vezes, você inicia com o assistencialismo, porque o que é que ela está precisando agora? Né? Então, assim, eu sou um pouco... É um pouco complicado falar do assistencialismo, porque ele, às vezes, ele faz parte de um acompanhamento, né? Ele faz parte de um acompanhamento, desde que você tenha fundamentos, né? Por que eu vou dar essa sopa? Exatamente como o Pérez falou, eu vou dar essa sopa porque eu quero criar um vínculo com aquele indivíduo, porque eu quero conversar com ele, eu quero trazer ele mais próximo de mim, eu quero poder mostrar para ele que ele tem um lugar para ele dormir, que ele pode tomar um banho, que ele pode se higienizar, que ele pode ir aí sim se evoluindo na pirâmide de Maslow, né? Então, é bem por isso aí. Trabalha só com a miserabilidade? Não. A assistente social, ela elabora políticas públicas. Ela elabora, ela tem todo um trabalho científico, assim como o Pérez também falou. Porque quem são as pessoas que escrevem as políticas públicas? As assistentes sociais. É lógico que todo o know-how de outros profissionais, mas as assistentes sociais, elas estão ali, elas têm essa capacidade, né? E se nós estamos trabalhando com questão de direitos, quantas mulheres, né, o Pérez, quantas mulheres vítimas de violência doméstica que estão na classe B, na classe A, né? Então, assim, é lógico que esse público, ele é um pouco mais escondido, ele demora um pouco mais para chegar até a assistência social, né, as políticas, mas a política de assistência é como eu falei, ela é igual à saúde e ela é igual à educação. Assim como nós temos a saúde e a educação, nós temos o SUS. Quem utiliza-se do SUS? As pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde. Mas, mesmo que eu tenha condições de pagar um plano de saúde e eu quiser fazer jus ao SUS, ele é meu direito. A educação, a escola está lá. Se eu quero pagar uma escola particular para o meu filho, eu pago porque eu tenho condições, mas eu posso utilizar. A assistência social é a mesma coisa. Ela é a defesa dos direitos em todos os seus patamares para potencializar aquele indivíduo. Ela acaba trabalhando muito mais com as pessoas mais pobres, mais miseráveis, porque são aquelas que vêm buscar realmente o trabalho da assistente social. Eu acho que é mais ou menos isso. Legal. Félix, a sua visão agora. Aliás, antes de você... dar a sua visão, eu queria aproveitar essa audiência gigantesca que a gente está tendo. Se você ainda não se inscreveu no canal de política e quer acompanhar essa e outras lives, por favor, se inscreva aqui embaixo, porque vai ser fundamental para o crescimento deste canal. Félix, por favor, a sua visão. Fala a pergunta novamente, até para o pessoal que está pegando agora conseguir posicionar. Isso fica legal. Excelente. Tá? Como podemos entender, então, os diferentes tipos, né, de atendimento que são presentes na assistência social e no serviço social? Então, legal. Eu vou falar de uma forma que eu acho que as pessoas vão entender. Porque todo mundo fala, é difícil, essa coisa de serviço social, da assistente é difícil, porque a pessoa, como é que ela consegue ver e não chorar o dia inteiro, enfim, né? Às vezes, né? A gente pede afastamento,
Às vezes vai pro banheiro, demora um pouquinho, porque você dá os tapas na cara, volta, mas a gente tem que manter o controle. Só que, vamos entender o seguinte, quando a gente vai, por exemplo... Oi? Eu vou pedir só para você dar uma ajeitada no seu microfone aí, que dá uma atrapalhada. Tá dando? Então, e agora melhorou? Agora melhorou. Então ótimo. Né? Como é que vocês vão entender de uma forma bem prática a questão de como atuar no social? Imagine, por exemplo, que não fosse social que eu estou falando, fosse esporte. E aí você se reúne com os seus amigos para jogar bola na rua. Pega uma bola qualquer, chuta para lá, para cá, quebra um vidro, quebra outro, se machuca. Sabe o que se chama isso? Assistencialismo. Você pega o pessoal que está sem fazer nada e vai brincar e faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí quando a coisa começa a ficar séria, aí você começa a procurar alguém que sabe as regras do jogo, que é o assistente social. Uhum. Certo? Ele estudou para isso, ele sabe as regras do jogo. Esse assistente social, se ele for um assistente social bacana, ele vai estimular as pessoas a fazer o quê? Uma preparação física, né? Ver se a saúde está boa para jogar, se aquele esporte é adequado, se a roupa é adequada, se a alimentação é adequada, se está hidratado, se ali não vai se machucar naquela rampa, se tem segurança para não meter a cabeça na guia, na sarjeta, ou se ralar todo, né? Uhum. E aí por diante. Também o assistente social ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que todas as pessoas que joguem, independente do vizinho mais rico ou mais pobre, todos vão jogar o mesmo jogo com os mesmos direitos a chute, mesmo que ocupem posições diferentes no jogo. Não é isso? Mesmo que tenha pensamentos antagônicos, vai ter o fair play, a pessoa vai ter que fazer uma boa prática para competir sem destruir o oponente. Né? Sim. Agora acontece, algumas pessoas ficam nessa área, elas não querem sair disso. Outras entram para clubes. Os clubes seriam as ONGs. Né? Então você entra para jogar futebol num lugar com um time, com um CNPJ, é uma ONG. Até porque o time de futebol acaba sendo também uma ONG, né? Então muitos são. E a pessoa nem sabia, né? E aí o que acontece? Dentro desse time vai ter um técnico, vai ter uma equipe técnica, vai ter um preparador, e o assistente social seria a pessoa que sabe a função de cada um. Uhum. Né? Então, é mais fácil às vezes, a gente falar às vezes, uma metáfora para entender que a coisa pode começar como um assistencialismo. Uhum. E tem que começar com essa coisa legal de ajudar, de vamos lá e chama um vizinho, chama outro e vamos jogar. Mas ela tem que começar a ser mais profissional se a gente quer chegar a algum lugar. Porque senão as pessoas vão se machucar, alguém pode ser atropelado, pode quebrar um vidro de um vizinho, porque não está no local adequado. Então, quando a gente vai falar da questão do social, a gente começa a falar de adequação dessas relações. Né? Uma pessoa em situação de rua, por exemplo, quando eu estou andando pela rua, eu também estou em situação de rua. Só que é muito diferente porque eu tenho para onde ir, eu tenho uma casa para ir. E aquela pessoa, ela vai ficar pela rua, pela rua, pela rua, pela rua. Uhum. Então, que as pessoas têm que começar a entender, né? A entender a questão do porquê organizar a forma de ajudar, aspas, as pessoas. Porque aí você não ajuda. Aí é onde entra, que a gente ouve no esporte muito, o esporte transforma vidas. Né? O esporte transforma vidas, não porque o cara fica jogando pelada no campinho de barro, tomando cachaça o dia inteiro, porque aí nenhuma vida é transformada. Uhum. Mas porque ele começa a cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar disso, toma como uma profissão, tem disciplina, e aí começa a transformar a vida dele. Agora, qual é a vulnerabilidade social das pessoas? Aí vamos avaliar. Uma pessoa rica, ela tem a mesma condição de escolher o clube que ela quer jogar, aonde ela se matricular no clube para praticar esportes, do que uma pessoa pobre? Não tem. Não tem. Só que isso não significa que ela não vai jogar num time profissional, alguém vai meter o pé na cara dela, ela vai se machucar. Uhum. Então, o assistente social, tá na rua, né, na pelada ali para ninguém se machucar, ele também é importantíssimo estar num grande time de futebol para ele. Aí eu vou falar de um conhecimento meu prático, que eu conversei com o assistente social, não vou dizer qual é o time, porque não tem ao caso, que a grande preocupação era aqueles jovens que jogam no sub-20 cometerem suicídio por causa da exigência que tinha em cima deles de resultado. Terrível. Um pé, num treino, eles estavam fora do profissional. E aí tudo que eles acreditavam de vida ia ruir. E aí o assistente social e o psicólogo, como equipe técnica, tinham que estar monitorando esse jovem o tempo todo para evitar que ele, de se cobrar demais, né, cometesse um ato contra si, que é a garantia de um direito, que é o direito à vida. Sim. Que é o mesmo direito à
que a gente tem lesionado quando você tem uma pessoa exposta a toda a situação da rua. Para a gente entender melhor, então eu sou um indivíduo, né? Eu não apenas como, bebo, mas eu tenho incertezas na minha vida, eu tenho planos na minha vida, projetos, eu tenho todo um aparato de subsistência para eu levar uma vida boa, né? Isso envolve uma boa assistência psicológica, por exemplo, uma boa assistência médica, segurança pública, uma série de coisas, né, que vão muito além. Então, na assistência social, a gente tem que pensar esse conjunto, né, de ferramentas que faz com que eu, indivíduo, necessito para crescer, para me tornar uma pessoa plena, né? Porque eu não vivo só de comida e bebida. Eu vivo, né, do mundo, eu vivo da sociedade, eu interajo com a sociedade, né? Então eu necessito aí, nessa troca, né, eu preciso aí de uma série de outras questões que vão muito além do come e do bebe, né? E só para fechar, acho que é bem fácil as pessoas entenderem o seguinte: em determinadas situações, às vezes a gente fica fora do nosso normal. Do nosso normal. Porque o normal ele não existe, ele é conceitual demais. Mas do que nós estamos acostumados. Quando nós estamos fora dessa área, às vezes um assistente social ele é um profissional super importante e que não é valorizado dentro de uma empresa, não é valorizado dentro de uma escola e aí por diante. Então você quer ver uma situação bem tranquila? Você tem uma empresa e você tem um plano de saúde e tudo mais. Só que você tem os benefícios da empresa, que são para você, para os seus filhos, talvez até para o seu pai, para a esposa ou marido. Só que para o seu tio, não. E o seu... Travamos. Antes que o Périx volte, então, eu sei que ele tem aí uma série de contribuições, etc. Ellen, eu vou seguir com você aqui e vou te perguntar o seguinte. A ação do Estado e dos governos é necessariamente uma coisa boa para empreender e executar políticas de assistência social? Ela pode ser instrumentalizada para politicagem, por exemplo? Isso é uma coisa que, volta e meia, a gente enxerga aí, né, nas secretarias de assistência social, né, na rotina da assistência social, tem muita penetração da politicagem também. Diz pra gente aí, como que é esse mundo? Tá. Por exemplo, assim, nesse caso, eu vou acabar entrando no meu parecer, no meu ponto de vista, né? Lógico. Foge um pouco da questão técnica, o que não deveria ser, né? A assistência social, ela é um direito. Então, ela está ali para que ela possa ser usufruída por qualquer pessoa. Quem estuda todas as ferramentas, as documentações da assistência social, das políticas, por exemplo, eu sou uma defensora nata de Bolsa Família. Porque eu li o que é o Bolsa Família e ele é um programa maravilhoso. Mas ele não é efetivamente executado. Então, assim, as pessoas que criticam, porque Bolsa Família é isso, Bolsa Família é aquilo. Leia o que é um Bolsa Família. Leia para que ele serve, né? Então, assim, só que o que acontece? Nós temos, além dos profissionais, porque, assim, o assistente social, ele é um profissional que ele precisa se dotar de todos os conhecimentos e de todos os direitos. Direito de idosos, direitos da pessoa com deficiência, direito da criança e do adolescente, direito da mulher vitimizada. Por quê? A partir do momento em que chega uma pessoa para que eu possa atender, eu vou ali traçar todas as vulnerabilidades dela, e muitas vezes da família dela e da comunidade onde ela vive. Eu preciso saber qual é o direito dela que está sendo violado. E para eu saber qual é o direito dela que está sendo violado, eu preciso conhecer a lei, né? E eu preciso conhecer todos os trabalhos, não só do meu município, mas também do Estado, e que a lei prevê, que a lei garante, para que, se o meu município não tiver aquele atendimento, para que eu possa cobrar. Falar, olha, nós estamos tendo um número muito grande de mulheres vítimas, e nós não temos uma delegacia da mulher, nós não temos
um acolhimento para a mulher vitimizada, né? O profissional de serviço social, ele entra também na área de estatística, porque eu levanto todos os meus profissionais que eu atendo, né, todas as pessoas que eu atendo, eu faço lá um trabalho estatístico, eu chego num conselho municipal de assistência social, apresento todos os dados daquele ano, daquele mês, né, e falo assim, olha, nós precisamos trabalhar com isso, precisamos trabalhar com aquilo. Beleza. Esse é o trabalho técnico da assistente social. Nem todas fazem isso. Por quê? O que acontece? A gente dá até aquela respirada, né? Assim, já passou, eu assim, nesses 15 anos de trajetória, trabalhando na área da assistência, eu já fui tutora de muitos estagiários, né? A gente estava ali sempre na instituição e muitos estagiários. Uma das primeiras perguntas que eu fazia, né? Por que você escolheu o serviço social? Porque eu gosto de ajudar as pessoas. Porque eu acho tão bonito a gente poder ajudar, tal. Eu falei assim, olha, e para várias, e eu acho que se tiver alguma assistindo, aí pode até comentar. Eu falei assim, larga o curso, para de fazer serviço social que não serve para você. Se você gosta de ajudar, você está no lugar errado. Né? Nós estamos aqui para lutar pela defesa dos direitos. Né? E lutar pela defesa dos direitos não é ajuda, não é caridade, não é caritativo. Né? E aí, o que se confunde muito, Daniel? Como o serviço social, ele tem um ranço, né? Vamos falar assim, ele tem um ranço do damismo, né, das primeiras damas, que começou lá atrás, vamos ajudar com uma cesta básica, vamos isso, tal. Só que ao mesmo tempo, eu, como papel de primeira dama, eu vou lá e eu cedo uma cesta básica, eu cedo alguma coisa para alguém, eu estou levando atrás de mim o nome do meu marido, que vai ser candidato a prefeito, a deputado, e tal. Olha, tá aqui, mas olha, vota nele, a gente te ajuda, tal. Então, isso carrega muito. E quando a gente fala também de entidades que, às vezes, de uma forma desorganizadas, trabalham, o que acontece? Muitas pessoas têm ali uma intenção maravilhosa. Fala, não, eu quero ajudar porque eu me sinto uma pessoa gratificada, porque eu acredito que eu tenho muito, e eu gostaria de ajudar as outras pessoas. E vai lá, não sabe o que está fazendo. Só que, nesse meio, existem muitas pessoas egoístas e egocêntricas que estão ali, sim, trabalhando com um cunho político. Entendi. Com o cunho de ser lançado como vereador na próxima eleição. Então acaba confundindo muito a questão da assistência, a questão da caridade com a questão política. Por quê? Egoísmo, egocentrismo, interesse pessoal. E isso, infelizmente, a gente vive num país onde dificilmente a pessoa vai exercer a sua função sem um interesse pessoal, ou ela vai exercer uma caridade sem um interesse pessoal. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você, que está ali querendo ajudar, acaba se enfiando numa situação que você está apoiando o candidato tal. Verdade. Tomar muito cuidado. E uma das coisas que eu só queria acrescentar, até quando o Péricles estava falando, é assim, a pessoa que sente no coração, vamos dizer assim, né, sente no coração a vontade de ajudar, leia um pouquinho sobre a assistência social e começa a andar no seu município, fala assim, olha, eu encontrei tantos usuários na rua, mas eu li na assistência social, na política de assistência social, lá na tipificação, que existe um trabalho de acolhimento que poderia ser feito assim. Por que o nosso município não faz isso? Porque, olha, eu ajudei aquela pessoa. Naquele dia, eu dei um prato, mas eu sinto que eu não estou ajudando de fato. Começa a cobrar os políticos, começa a cobrar o vereador da sua cidade. Só que para você cobrar, você tem que ter o conhecimento. Você tem que saber, né? Então, assim, eu sinto no meu coraçãozinho que eu quero ajudar. Então, vamos ler um pouquinho, vamos estudar um pouquinho da assistência social, que tá lá, tá tudo desenhado. Tipificação da assistência social tem todos os problemas municipais e todas as resoluções do problema também. E vamos começar a cobrar, sabe? Vamos começar a falar, vamos mostrar para os vereadores que existe trabalho, porque muitos deles nem sabem também.
né? Então, era só uma complementação. Legal. Péricles, bom ter você de volta aqui. Voltou! Basicamente... Lindo! Já eu caí, senti voltei. saudade, eu não gosto de falar sem você do lado aí, ó. Sinto falta. É que eu tava em vulnerabilidade social agora, tava de vulnerabilidade de conexão. E aí ele me resgatou esse trabalho dela fantástico, entendeu? Duas coisas que você está careca de saber. Politicagem e assistência social. O que é isso no seu cotidiano aí? Então, politicagem é quando, por exemplo, eu não vou dizer nada, e aí eu sinto muito se alguém se ofender, é quando as pessoas estão mais preocupadas com a pintura de um imóvel do que com a alimentação que eu vou servir. Entendeu? Então, às vezes a gente tem alguns imóveis para fazer projeto e o pessoal fica perguntando, mas você fez uma adequação, mas é bonito, aqui é feio, é isso, é aquilo. E aí, em vez de passar para a gente, por exemplo, uma vez eu fui fazer um evento com crianças e eu peguei um recurso público para apoio. E é bem legal, porque eu peguei o recurso público para eu fazer palestras e o dinheiro já seria a minha remuneração das palestras. Esse dinheiro eu reverti para fazer o evento para as crianças. Ou seja, o dinheiro já não era mais público, já era meu. Mas eu avisei o ente público que eu iria pegar esse recurso e fazer esse jogo. Né, que eu ia cobrar a palestra e que o dinheiro não ia nem ficar comigo, eu ia utilizar esse dinheiro no projeto. Só que aí na hora H do projeto, eu percebi que as pessoas, eu ia trabalhar, por exemplo, com 600 crianças e de repente eu tinha 1000 cadastros. E aí eu fiz o que qualquer pessoa louca faria, sair correndo atrás de mais brinquedo. Pérez, é assistencial? É assistencial. É uma politicagem? Não sei, eu não deixei nenhum político subir lá e pegar o microfone, porque os políticos têm um pouco de medo de mim, não sei porquê. Então, o que acontece? Era alguma coisa que foi feita pela caridade? Sim, também tinha caridade. Só que a diferença é que a gente cadastrou as famílias, sabia quem eram as famílias, a gente integrou todas as famílias ali no dia e tudo mais, e aí eu percebi que faltava alimento, então nós pegamos um recurso que era para comprar, alugar pula-pula, essas coisas, eu direcionei para comprar mais comida. Né, e para dar uma alimentação mais adequada. E aí a pessoa chegou e questionou por que não tinha o pula-pula. Eu falei, não tenho pula-pula porque eu peguei o dinheiro e comprei comida. Porque me questionaram por que o ano passado tinha um pula-pula e não tinha. Eu falei, em primeiro lugar, quem que te questionou? Eu quero saber quantos sanduíches comeu, para entender o que é um pula-pula. Então a gente tem esse problema, essa coisa do tipo, você quer fazer um evento e a pessoa está mais preocupada com quantidade do que qualidade, né? Então do tipo, olha, nós atendemos, uma vez o secretário da assistência de uma cidade que também não vou dizer qual é, né, óbvio, me falou que tem que fazer pouco para muitos do que muito para poucos. Eu falei, eu acho que tem que fazer o necessário para quem é necessário. Né? Tipo, se a pessoa precisa de pouco, a gente faz um pouco. E aquela que precisa de muito, tem que suprir. Né? Então, na verdade, não adianta, sabe? A gente fica perdido, às vezes, com essas questões da política ser a grande financiadora, por exemplo, das OS, né? Das ONGs e tudo mais. E aí eu lanço uma questão que talvez dê um pouquinho de bomba aí, ou um pouquinho de trabalho, a Ellie pode me ajudar a solucionar isso, que é o seguinte: será que as ONGs, né, e essas pessoas que são as assistentes sociais, e os assistentes sociais, né, eles não deveriam se questionar um pouco se não é tão bacana eles trabalharem tão empregados, né, do governo, e sempre sendo empregados do governo, e pago por um governo, e pago por um partido, e pago por uma estrutura ou por uma empresa, e sair para uma estrutura um pouco mais social realmente, do tipo, eu sou uma instituição, uma ONG, eu realizo projetos com recurso público, conveniados e tudo mais, mas eu também realizo projetos com iniciativa privada, que eu faço o que eu bem entendo, e eu uso recurso próprio também, que eu faço o que eu sonho mesmo, né? Porque aí sonhar é o limite do que você vai fazer para transformar a vida de pessoas. O Daniel conhece o meu trabalho e sabe que eu estou falando da boca para fora. Né? O recurso público é bem-vindo, o privado é bem-vindo, mas se eu tenho recurso próprio, eu vou fazer aquilo que eu acredito também. E eu vou usar técnicas do serviço social, porque se eu for assistencialista, eu sou só jogando gelo, como a gente já falou. Né? Só mantendo aquele, até vou usar uma coisa bem popular, mantendo aquele pobrinho de estimação. Né?
Aquela pessoa que começa sendo uma pessoa pobre, vulnerável, e continua como um adulto vulnerável, e vai ser um idoso vulnerável, e aí o filho dele também vem no mesmo esquema de vulnerabilidade, a gente não rompe com o ciclo, e aí tem a família sistêmica, que a Ellen vai sorrir quando eu falar família sistêmica, dá um sorriso, Ellen, para a família sistêmica. Então o que acontece? A gente tem a questão de romper essas coisas, tem o ciclo da violência, que a gente tem que romper, né? Então o que acontece? É difícil de você lidar com todos os problemas que já tem o social e com as questões da politicagem, né, das questões do tipo, eu não vou dar de recurso público para você porque você não vai conseguir me reeleger. E eu quero ser reeleito, eu quero manter o poder que eu tenho. Né? Eu não vou querer patrocinar um projeto que trabalha com pessoas em situação de rua porque a sociedade vai achar que eu estou trazendo as pessoas em situação de rua para a cidade ao invés de eu estar resolvendo a situação. Eu já ouvi isso. Né? Que é muito triste. Que eu falei, mas então é melhor explicar para as pessoas o que nós estamos fazendo, talvez elas entendam, né? Mas talvez a questão não seja fazer ninguém entender, apenas é mostrar uma coisa bonita, grandiosa, e que nem sempre resolve os nossos problemas. É isso aí. Eu vou puxar uma pergunta aqui do nosso chat, é bem interessante. A Taz Loser, não sei quem queria deixar uma questão. Como atingir mais setores da sociedade trazendo informações sobre o serviço social? Eu acho que tem a ver com comunicação, né? Divulgar para a sociedade o trabalho do serviço social e ele não se confundir tanto com a assistência social. Vamos começar pela Ellen de novo e depois a gente pula para o Pérez. Esse trabalho, muitas vezes, ele é feito pela própria Secretaria de Desenvolvimento da Assistência Social de cada município, tá? Existem duas situações nos municípios. A Secretaria de Assistência Social e um outro setor que eles trabalham com toda essa parte de... Olha, fugiu o nome, mas eu vou lembrar. Com toda essa parte de assistencialismo, que é aquelas coisas do curso para as mulheres, que vai lá, você faz... Fundo social. O que foi, Pé? Faz artesanato, faz fundo social, normalmente é o fundo social com solidariedade. Isso, Fundo Social de Solidariedade. Então, lá você tem o Fundo Social de Solidariedade, que trabalha essa questão do assistencialismo e do empoderamento feminino com relação à mulher, enfim, né? Enfim, não gosto, mas faz parte, ajuda E tem a Secretaria da Assistência Social, e aí cada município denomina de uma forma, Diretoria da Assistência Social, Secretaria e tal. Esse trabalho de divulgação, ele realmente é um trabalho que tem que ser da Secretária de Desenvolvimento da Assistência Social. Por quê? Nós temos leis que determinam que o município, vamos supor, o município a cada 100 mil habitantes, ele tem que ter no mínimo um CREAS, que é um Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e 2 CRAS. O CRAS é um Centro de Referência da Assistência Social. O que são isso? O Centro de Referência da Assistência Social, ele trabalha com as necessidades básicas das pessoas. Por exemplo, eu estou precisando de uma cesta básica, às vezes pode acontecer. Meu filho precisa de uma certidão de nascimento, mas eu não sei aonde eu tenho. Então, assim, a assistente social, ela lhe direciona algumas situações. E nesse CRAS, trabalha-se o fortalecimento dos vínculos. Porque, às vezes, o que acontece pouco até na nossa família, né? A mãe está se desentendendo com o pai porque tem uma quantidade grande de filhos, porque o filho está se envolvendo com umas pessoas ali, não sei o que. Olha, vamos trazer essa família, vamos trabalhar o fortalecimento do vínculo dela, porque a partir do momento que aquele garoto, ele se envolver com drogas, a partir do momento que aquele pai chegar bêbado em casa e agredir um filho, aí eles vão ser transferidos para o CREAS, que já é de média complexidade, né? Então, o CRAS, ele é de baixa complexidade. Nós vamos trabalhar ali, o que tiver, a gente já vai amenizar, já vamos fortalecer vínculos, já vamos empoderar aquela família, vamos encaminhar lá para o Fundo Social de Solidariedade, vamos fazer essa mulher se sentir útil, vamos fazer essas pessoas terem empoderamento. Vamos para o CREAS,
Por quê? Porque aquele pai chegou bêbado em casa, agrediu, já entrou na violência, média complexidade. Aí o CREAS ali vai trabalhar com psicólogos, eles têm advogados e tudo mais. Essa família se desestruturou. Infelizmente, o serviço não deu conta, que isso acontece muito, porque a gente tem profissionais e profissionais em todas as áreas, né? E aí, acontece que aquela família se desestruturou, aquela mãe foi embora, largou os filhos, o pai, vamos para os acolhimentos. E aí a gente chega na alta complexidade. Quem divulga esses trabalhos? A secretaria. Por quê? Porque a secretaria que é responsável por todos eles. Né? Então, assim, e para você que quer ajudar, né, a moça que perguntou, se você quer ajudar a divulgar, se você conhecer os trabalhos da assistência social, você não só pode divulgar, como você pode cobrar, né? Você pode cobrar, esse é o papel, né, de um bom cidadão. É ele ver ali que existem pessoas que precisam, que existem o seu município, você está identificando, às vezes, coisas que os profissionais não estão identificando, e você levar isso, falar, olha, eu li lá na tipificação da assistência social que existe um trabalho para mulher vítima. E a minha vizinha, aí a gente entra naquela... A minha vizinha está apanhando todo dia do marido, né? Às vezes está gritando lá, fazendo uma coisa, a vizinha já está apanhando. Ou eu conheço uma prima que foi agredida, mas aí ela não foi bem atendida pelo delegado, e aí ela voltou e ela acha melhor continuar apanhando do marido do que ele pegar as crianças e bater, não sei o quê. Mas por quê? Porque não tinha uma delegacia da mulher. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente tem conhecimento de todo o conteúdo da assistência, assim como a gente tem do SUS, né? Porque a gente sabe aonde atende o cardiologista no postinho tal, na UBS tal, não sei o que tal, a gente também conhecendo os trabalhos da assistência social, a gente pode não só fazer jus desses trabalhos, como também cobrar dos responsáveis, e até mesmo pela divulgação dos trabalhos também. Eu imagino que seja isso. Muito bom, muito bom. Péricles, quer que eu ponha de novo a pergunta aqui? A questão é, como é que a gente pode divulgar melhor, Acho que agora... Como a gente pode atingir outros setores e com informações sobre o serviço social? Então, eu acredito em duas coisas, né, complementar ao que a Ellen falou, claro, né, que a Ellen, como sempre, maravilhosa, brilhante, estonteante, né, assim, os conceitos precisos. Eu acredito que existe uma coisa que já foi melhor, hoje está meio complicado, e é claro que numa época de corona é impraticável, que são os conselhos participativos. Né? Então, a pessoa não é assistente social, não conhece das coisas, mas se ela começar a frequentar os conselhos participativos da cidade, e tem o conselho da assistência, tem o do idoso, da criança, do adolescente, todos eles trabalham em políticas sociais. Né? E em qualquer cidade, por menorzinha que seja, tem lá um CMDCA, tem lá um conselho qualquer que você pode participar. Então tem que ir e procurar esse conselho. Esses conselhos você pode ir assistir, são sessões públicas, né? E são pessoas como você que vão estar lá. Então é importante você ir nesses conselhos, né? O acesso tem que ser aberto. E se não tiver acesso aberto, já começa um motivo para você fazer um escândalo, né? Que é uma coisa que, se você quiser, me eu ensino como fazer, né? Mas aí uma outra live sobre escândalo, da vexame, a gritaria, né? Tu tipo chega lá com uma, enfim, a gente ensina. Agora o que acontece? Além dos conselhos participativos e do escândalo que você pode dar se não deixarem você entrar, mas com certeza você vai ser bem recebida nos conselhos, porque você não sabe como é difícil conseguir um conselheiro. Então, se você tiver interesse, com certeza o pessoal vai adorar ter você lá nesses dias. E é um dia bacana para você conversar, porque a linguagem é bem mais simples e você começa a trabalhar com isso. Né? Uma outra forma de você divulgar as questões sociais é você realmente começar a conversar com as pessoas sobre isso. As pessoas da sua área, descobrir se tem ONGs aí na região, o que essas ONGs trabalham. Né? E uma coisa que eu vou falar que pode parecer meio pedante, né? Mas em vez de você começar a ajudar as pessoas simplesmente dando um alimento, às vezes na rua, para uma pessoa que precisa, de repente direciona isso para uma instituição. Só que não adianta você direcionar isso para uma instituição e não saber o que foi feito com aquilo.
Então, por exemplo, você vai dar uma cesta básica. Se você pegar uma pessoa qualquer na rua e der uma cesta básica, a pessoa pode usar, pode ser maravilhoso, como assistencialismo, como ela pode vender, trocar por álcool, ingerir álcool, chegar em casa e espancar a família. Entendeu? Porque está alcoolizado. E quem patrocinou esse álcool foi você com a sua cesta básica. O perigo do assistencialismo, porque você não sabe onde você está aplicando aquela cesta básica. Quem que você está patrocinando com aquilo? Né? É meio aterrorizante falar assim, né? Mas acho que dá para entender. Se você entregar numa instituição, ou através de um conselho participativo, através do CRAS, do CRES, ou do Fundo de Solidariedade, que seja, você consegue direcionar um pouco mais. Mas aí, se você achar que aquela instituição pode estar desviando aquela cesta, por que você não vai lá e ajuda a instituição? E falou, gostaria de acompanhar, gostaria de fazer um pouco mais. Né? Esse um pouco mais não precisa ser nem presencial, às vezes pode ser através da internet. Né? Você pega, hoje tem um monte de formas de você saber como aconteceu. Existem projetos no município, por exemplo, eu estou implantando alguns projetos como família acolhedora, né? Como apadrinhamento afetivo, né? Tem formas de você fazer de uma forma, vamos dizer assim, supervisionada uma interação e ajudar realmente uma criança, ajudar realmente uma família, ajudar realmente alguém, apadrinhamento familiar. Tem várias modalidades para a gente conseguir trabalhar através das políticas sociais o que a gente precisa trabalhar. Né? Então, eu acho que o principal ponto comece a falar sobre o assunto. Né? Compartilhe o nosso live. Né? Compartilhe a nossa publicação muito aqui. Bom. Já é uma forma de você levar essa discussão a pessoas. Né? E tentar buscar o seguinte, por mais que eu tenha começado falando sobre a importância da assistência social, do serviço social, do assistente social enquanto ciência, enquanto ramo do estudo, isso não pode ficar no ramo acadêmico. Isso tem que ser levado para a ponta. Isso tem que ser levado para as periferias. Isso tem que ser levado para as cidades menores, para o interior. Isso não pode ficar só nos próprios centros. Isso não pode estar sendo discutido em salas que se brinda em champanhe o que nós estamos falando e não se coloca nada em prática. Né? Então não pode ser letra morta. Né? Tem que colocar as coisas para valer. Né? Então é isso, perfeito. Só para começar. E se quiser fazer escândalo, me chama em box. Gente, passamos de 1 hora de live, que é mais ou menos o nosso limite aí. Queria agradecer vocês já por toda essa conversa. Foi uma conversa super gostosa, super descontraída, super assertiva também. Às vezes com um tom de bronca, às vezes com um tom de alegria, né? Que a gente sabe da importância do trabalho de vocês, né? A Ellen, enquanto assistente social, você, Péricles, enquanto um profissional da assistência social, né? Queria já agradecer e convidar vocês para voltar em inúmeras outras lives que a gente vai fazer. Queria que vocês agora falassem as considerações finais de vocês. Primeiro com a Ellen, depois com você de novo, Péricles. Bem, eu acho que consegui falar bastante com relação às diferenças, né, que era o nosso tema principal. Para as pessoas não acharem que o fato de querer ajudar está errado, né? O assistencialismo, ele não é errado, né? Desde que você tenha consigo que você está fazendo isso realmente em prol a querer ajudar uma outra pessoa e não em benefício próprio, né? Porque nós sabemos que realmente muitas pessoas ali estão ajudando, mas tem aquele interesse, às vezes nem começa pelo interesse, né? Começa assim, nossa, mas as pessoas gostam tanto de você, você não quer vir fazer parte do nosso partido e sair candidato a vereador? Então, assim, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. A gente só consegue ajudar, a gente só consegue participar com conhecimento. Então, nós precisamos conhecer. A gente precisa ler, assim como o Péricles falou, os conselhos municipais, eles são locais de muita aprendizagem, só que assim, é aquela situação, né? Se você entra num lugar onde as pessoas estão andando para frente, e você sabe que lá na frente tem um buraco, eu acho que eu não sei fazer o que o Péricles faz aí de as analogias futebolistas do Péricles. Mas, por exemplo, você sabe que tem um buraco lá na frente e as pessoas estão caminhando em direção a esse, você tem que virar para essas pessoas e falar assim,
tem um buraco lá na frente. Se você entra num conselho totalmente despido de conhecimento, você vai caminhar junto com os conselheiros e vai cair no buraco junto com eles. Vai ser gado. Então, assim, eu fiz parte, por muitos anos, de conselhos municipais. Toma mais água. E nós sabemos que, como ele é metade governamental e metade não governamental, que existem muitos interesses também dentro dos conselhos municipais, né? Então, a gente precisa, sim, chegar como sociedade, como pessoas da comunidade, mas com o mínimo de conhecimento. Por quê? Porque senão você vai ser levado pela maré, e você vai acabar fazendo, e dali a pouco você está até segurando a bandeirinha do prefeito, assim, ó. Ah, vamos defender esse prefeito? Não, porque... Então, assim, tem que ter um mínimo de conhecimento, tem que ter... E assim, eu acho que nós estamos nessa vida mesmo, não é só para nós, não é só para trabalhar pelo egocentrismo, pela nossa família, a gente tem sim que contribuir e fazer outras ações, mas sempre com, além do propósito, a gente precisa saber o que está fazendo, né? Não adianta sair fazendo aí as coisas sem ter um pouco de norte, né? Eu acho que é isso, agradecer muito, Daniel, pela oportunidade. Muito feliz em conhecer vocês. Em breve nós estaremos todos aí juntos, se Deus quiser. É isso aí. Obrigadão, viu? Obrigadão. Vai, Péricles. Péricles, eu tenho uma pergunta, na verdade. Ai, meu Deus. Você mandou uma foto segurando esse objeto aqui. Eu queria entender melhor, porque eu me lembrei do texto do Kant, o que é o esclarecimento, né? E aí a lâmpada estava na sua mão. O que essa lâmpada estava fazendo na sua mão, Péricles? Então, né, a lâmpada na minha mão, porque eu tinha duas opções, ou era lâmpada, ou era a minha pantera cor-de-rosa que tá aqui, entendeu? Eu achei que a pantera podia ser mal interpretada, então mandei a da lâmpada. Só que, deixa eu devolver a coitadinha aqui, fica aqui assistindo a live com o tio. Então, o que acontece? A lâmpada, ela foi o norteador para essa nova estrutura que a gente fez no site. A gente repaginou o site com novos colunistas, inclusive já deixei umas indiretas aqui convidando umas pessoas, sabe? Vamos ver se a gente consegue vingar. E aí o que acontece? É a ideia de trazer luz, né, de iluminar. Né? O problema da luz é que a luz faz a gente enxergar o que às vezes a gente não quer ver. Né? Mas é melhor a luz, porque a luz também ofusca os olhos, né? O excesso de luz. Mas às vezes é melhor o excesso de luz do que viver nas trevas, na escuridão. Então a lâmpada busca essa forma de buscar a solução através de iluminar ideias, de trazer sempre uma clareza para algo, né? E a luz também ela é para todos, né? Eu não posso acender... Toda vez que eu acendo uma lâmpada, eu não tenho como acender ela só para mim. Eu vou acender para todos que quiserem enxergar. Né? Então, acho que é esse conceito da lâmpada que eu trouxe, né? E que o pessoal da equipe de designers, que tem aqui o Dan, o Marcos Bim, que são pessoas fantásticas, né? Os meninos, o Gustavo, o Rolando, o Leandro, né? Que estão trabalhando com a gente, desenvolveu para todo um design de logotipo, de fazer uma ressignificação da marca do Pró-Diversidade, né? Que é uma luz para todos, né? Não é algo só para alguém. Né? E aí também, falando, já que você gosta de Kant, eu vou falar de Hans Kelsen, né? Que pergunta também o que é a verdade, né? Que a verdade ela é como um diamante, né? Que você olha para o diamante, você só consegue enxergar uma parte dele, e é sempre a parte que está brilhando para a gente. A outra parte a gente não enxerga. Então a luz também faz isso, a gente só enxerga o que está nos iluminando. O que ilumina o outro, eu não consigo enxergar às vezes, eu consigo ver o reflexo, a sombra, mas eu não consigo entender tudo na sua finitude, né? E aí, você quer que eu já faça considerações finais? Está respondida a questão da lâmpada, o mistério da lâmpada? Fica a seu critério aí. Então, legal. Como considerações finais, eu queria falar o seguinte, que o serviço social, o trabalho social... enfim, tudo que nós falamos não inviabiliza a caridade. A caridade ela tem que ser feita, né? O que não pode se confundir é substituir algo por outro. Então você é uma pessoa caridosa, você ajuda alguém, foi uma pessoa na sua casa, um amigo, aí a pessoa está precisando de uma ajuda, você emprestou, tipo,
300, 400 mil reais para a pessoa que ela está passando por uma crise, eu acho que é uma caridade que, se alguém quiser fazer para mim, fique à vontade. A Ellen também acho que aceitaria, né? O Daniel também, assim, sem compromisso. Olha, não precisa devolver agora, né? Devolve uma outra vida. Tá ótimo, eu acharia fantástico. Só que isso é caridade. Não significa que esse dinheiro vai resolver os nossos problemas, mas é uma ajuda. Então ajudar sempre é bom, né? As boas intenções são ótimas. Só não pode confundir isso com o trabalho que a gente executa dentro das instituições e o trabalho que o governo tem que fazer. O governo não pode fazer caridade. O governo não pode viver de assistencialismo. O governo tem que promover políticas sociais. Entendeu? Então não se pode incentivar, não pode achar bonitinho quando um governante faz caridade ou faz uma coisa boazinha. Certo? Ah, que bonzinho o governante. Não, o governante não tem que ser bom. Ele tem que ser correto, ele tem que ser honesto, ele tem que ser justo. Né? Dentro do que se pode ser justo também. Porque, como eu falei, a justiça e a verdade andam ali, né? É difícil enxergar o que é a justiça. Hans Kelsen escreveu um livro imenso. Eu li o livro e até hoje eu não sei o que é justiça. Então, o que acontece? É difícil a gente conseguir trabalhar esses conceitos, simplesmente. É verdade. Né? Então, que as pessoas que nos assistam e que estão vendo, têm esse contato com o social, as que nos conhecem, as que nos conheceram agora, que elas consigam manter a caridade, a bondade dentro delas. Mas que elas consigam entender que a gente só consegue fazer as coisas com transformação social. E a transformação, ela precisa de técnica, de conhecimento e de ações sérias. E não de coisas que ficam só engraçadinhas para os outros verem que bonitinho, que fofinho. Às vezes, né, Ellen e aí, Daniel, a gente tem que colocar o pé na lama para sentir o que está acontecendo e tirar as pessoas de lá e não afundar junto. Então, exatamente. É isso. E quem quiser conhecer o trabalho do Instituto Pro Diversidade, como é que faz? Então, acho que a gente pode mandar depois talvez um link aqui, mas é só acessar o nosso site, que é www.prodiversidade.org.br, né? Aí já está ali, ó, inscreva no canal. A gente tem um canal também, né? No site tem os colunistas, tem os projetos, né? E a gente é bem aberto para as pessoas conseguirem conversar com a gente, não é burocrático não. Quem quiser falar comigo é super fácil, né? Manda e-mail, liga, eu estou sempre disposto a atender. Posso estar encaminhando para outras pessoas, às vezes não é da minha alçada conseguir ajudar, né? E como eu falei, infelizmente não dá para a gente conseguir resolver todos os problemas, mas o Instituto Pro Diversidade, ele trabalha com pessoas, ele não trabalha com os problemas. A gente tenta ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, né? Então quando alguém pergunta para a gente o que a gente faz, a gente trabalha com gente. A gente trabalha com as pessoas. Então, o pessoal me pergunta, você trabalha com HIV? Não, com HIV eu não trabalho, porque eu teria que ser um cientista, um médico, um pesquisador. Eu trabalho com a pessoa que, se tiver HIV, quer melhorar a sua vida. E aí a gente vai ver, dentro das técnicas, dos conhecimentos, da rede, o que a gente consegue fazer. Né? Você trabalha com pessoas em situação de rua? Não, não trabalho com a rua. Né? Eu vou trabalhar com as pessoas que queiram sair dessa situação. Ou pessoas que tenham parentes nessa situação que não saibam como ajudar, e aí por diante. Né? Então, a ideia da vulnerabilidade, a ideia do ser humano integral que a gente trabalha, ela é um pouco diferenciada nesse formato. Né? Lá não existe um público-alvo. Né? E acho que ele... acho que o Pérez. Deve ser a internet dele. Bom, gente, gostaria de agradecer a audiência de vocês, tá? Espero que nas próximas semanas a gente consiga acelerar com outras lives. Ellen, obrigado novamente. Quero que você volte aqui para falar de mais coisas relacionadas a esse universo e outras questões. Porque eu sei que você está fazendo direito também, né? Estou, segundo ano de direito. Então, daqui, quem sabe, uns 3 anos já, uns 2 anos, a gente... fale aí a respeito do universo da advocacia, né, da promotoria e outras coisas muito interessantes desse universo também. Meu Deus. Obrigadão. Imagina, obrigada eu, Daniel. Um abraço para todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.